Bom dia, então, pessoal. Agora eu acho que nós já estamos com áudio também, né? Só gostaria que vocês me confirmassem se o áudio está chegando direitinho aí para que a gente possa dar sequência. Só informe para nós aí, por favor, se o áudio está chegando bem também. Estou vendo ali o César Miranda que está entrando. Sabrina, bom dia. Carlos Alberto Meirinho. A Ione, colega lá de estudo também. Bom dia para todos. Sim, som, imagem, ok. Bacana. Eu acho que nós podemos esperar mais um minutinho só para ver mais quem chega. Mas enfim, já são agora 8h31, né? Eu acho que nós podemos começar. O tema da nossa palestra de hoje, então, é evolução moral e intelectual. Eu gostaria, até para aguardar mais enquanto o pessoal está chegando, para irmos nos harmonizando, vamos fazer uma leitura antes da prece, para darmos início então aos nossos trabalhos. Certo. Então a leitura que eu gostaria de fazer para vocês é referente ao livro Ressurreição e Vida, escrito pela Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Leon Tolstói. Ele conta lá no capítulo 1, O Reino de Deus, a história de Zaqueu. E é uma leitura que eu acho bastante interessante, que vale para todos nós. Zaqueu, até nós podemos ver aqui na imagem, né? Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos lá para o povo romano. E quando Jesus estava entrando em Jericó, Zaqueu estava com a intenção de mudar a vida, de rever os seus conceitos de vida, se converter à doutrina de Jesus. E ele gostaria de ver Jesus, mas como ele não era muito alto de estatura, ele não conseguia enxergar, dada muita multidão. Então ele subiu, correu na frente um pouquinho, subiu numa árvore e esperou que Jesus passasse. Quando Jesus então chegou àquele ponto, encontrou Zaqueu e pediu que ele descesse, dizendo: Zaqueu, desce que hoje eu quero ficar na sua casa. E na verdade ali toda a população ficou murmurando, né? Mas como é que Jesus um publicano, cobrador de impostos, vai ficar na casa dele? Mas ali então Zaqueu teve a grande motivação por esse exemplo de Jesus, de recebê-lo na casa dele. Foi então que ele modificou a sua forma de procedimento, se converteu à doutrina de Jesus. Dias depois, então, Jesus foi crucificado, e como todos naquela época, então Zaqueu ficou sem chão, sem saber como dar sequência na sua vida. E ele começou a buscar então orientação com os apóstolos para ver como seria o seu proceder. Foi então que Paulo deu a seguinte orientação para o apóstolo Paulo, que deu a seguinte orientação para Zaqueu, que vale para todos nós. Não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. A doutrina de Jesus é afanosa por excelência. Ela precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis para 1001 peripécias, de boa vontade para a propagação da verdade que nos trouxe. Tu que possuis noções, e aí na verdade quando Paulo diz tu, vale para Zaqueu e vale para cada um de nós, né? Tu que possuis noções da prática da beneficência, testemunha o teu amor por ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir. O pão, o lume, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária, a assistência moral no infortúnio, o ensinamento do bem, a lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção ao órfão, o seu próprio coração amigo e irmão em Cristo, a prece rogando aos céus que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida, o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. Esse, então, o ensinamento de Paulo para Zaqueu. Vamos, então, fazer agora a nossa prece.
Elevando então o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai, Pai de justiça e bondade, pedindo a espiritualidade superior que nos intua nesse momento, no melhor entendimento dessas palavras que nós vamos receber, e que essa palavra possa servir de consolo para todos nós que hoje viemos aqui buscar um pouco mais de conhecimento dos ensinamentos trazidos por Jesus. Que assim seja. Muito bem, vamos então dar início aqui à nossa exposição. Muito bem, agora eu voltei aqui para o nosso slide. O nosso conteúdo, então, pessoal, é exatamente este, né? Evolução moral e intelectual. Evolução moral e intelectual de quem? Nossa, né? Dos espíritos. Eu até coloquei na descrição ali da palestra que, de uma certa forma, essa indagação, evolução moral e intelectual de quem? A nossa, espíritos, traz, de uma certa forma, a resposta para aquela indagação que sempre foi a indagação da humanidade desde o início dos tempos, né? Quem somos? Para onde vamos? O que nós estamos fazendo aqui? Então é exatamente isso, nós estamos aqui para evoluir moral e intelectualmente. Mas então quando a gente fala evolução moral e intelectual, de quem? A nossa evolução moral, a evolução moral dos espíritos. E quando eu estava preparando esse conteúdo para nós conversarmos, eu me lembrei da primeira palestra que eu assisti, levado pelas mãos da minha esposa, no Encontro Espírita Catarinense, promovido pela 13ª URI, União Regional Espírita, lá em 2015, um palestrante, eu infelizmente me lembro muito dele, mas não me lembro o nome do palestrante, era o palestrante de Florianópolis. Ele dizia o seguinte: nós espíritos somos como água morro abaixo. Um dia, mais cedo ou mais tarde, toda a água deságua no mar. O que significa isso? Antes de nós entendermos por que nós espíritos somos como água morro abaixo. A gente sabe que toda água, mais cedo ou mais tarde, ela vai desaguar no mar. Algumas águas vão ser como essa bela cachoeira que nós estamos vendo ali, né? Vai subir, vai evaporar, vai às nuvens, vai chover, cair numa lagoa, cair rapidamente nessa cachoeira, da cachoeira ela vai correr para o rio e vai encontrar o mar. Outras águas, por outro lado, não vão ser tão afortunadas assim. Outras águas vão evaporar, formam-se as nuvens, vai chover, cair numa lagoa, vai ser canalizada para uma caixa d'água, vai para casa, vai ser utilizada na nossa residência, novamente vai cair para uma lagoa de decantação, evapora novamente, vai ficar nesse ciclo, até que no momento vai chover, vai cair num rio, vai entrar num rochedo pelo meio de riacho, vai sofrer um bocado, mas em algum momento aquela água também vai acabar encontrando o rio e encontrando o mar. Nós também seremos espíritos perfeitos. Alguns de nós vão evoluir mais rapidamente vão conseguir dominar os seus vícios, as suas más tendências, e rapidamente nós vamos nos transformar em espíritos perfeitos. E vamos então galgar todos esses degraus que nós estamos aqui para evoluir, respondendo aquela pergunta inicial, né? O que estamos fazendo aqui, para onde vamos? Todos nós seremos espíritos perfeitos. Alguns vão demorar um pouco mais nessa caminhada, outros menos. Às vezes isso parece para todos nós uma questão muito óbvia, mas não, né? Alguns, talvez, dos que estejamos assistindo, talvez seja o primeiro contato com a doutrina espírita e ainda não tenha claro essa ideia de que nós somos espíritos, nós não somos esse corpo físico. Mas, na verdade, quando nós falamos na nossa evolução moral, a evolução dos espíritos, eu gostaria de destacar, pode ver ali em cima que ficou vermelho, né? A nossa evolução. Nós temos que resistir à tentação de cutucar aí o companheiro, a companheira, o filho, a filha, dizendo, está vendo, isso é para ti. Tu tens que pensar na tua evolução. Não, né? Cada um de nós tem que se preocupar com a sua evolução moral, a minha. Eu quero evoluir.
Isso é, de uma certa forma, a ideia de que todos nós seremos espíritos perfeitos, muito consolador. Para mim, essa foi, nesta palestra que eu assisti lá no Encontro Espírita Catarinense em 2015, eu posso dizer para vocês que mudou a minha vida, porque a partir dali abriu uma esperança que antes a gente não tinha claro do que vai acontecer no nosso futuro. Todos nós seremos espíritos perfeitos. Então eu acho isso muito consolador. Mas ao mesmo tempo que é consolador, é um pouco inquietante, porque nós queremos evoluir rápido. Já que nós sabemos que todos nós vamos nos tornar espíritos perfeitos, nós queremos avançar rapidamente. E às vezes a gente não consegue. Nós caímos, volta e meia a gente continua sendo orgulhoso, a gente continua sendo rancoroso, a gente continua sendo egoísta. E essa é a nossa batalha de todos os dias, dominar os nossos maus comportamentos, os nossos vícios, as nossas más tendências, para nos tornarmos espíritos perfeitos. Isto é um pouco inquietante também, porque eu quero me melhorar. E volta e meia a gente se pega caindo e caindo e caindo sempre na mesma falha. Mas não tem problema. Por mais que a gente demore, todos nós vamos chegar lá. Mas eu tenho que olhar para a minha reforma interna. Eu não posso caminhar o caminho do meu companheiro, da minha companheira. Eu não posso caminhar o caminho dos meus filhos. Cada um de nós é responsável por traçar a sua própria caminhada. Então, se eu puder ajudar o meu irmão do meu lado, com certeza nós devemos fazer isso, né? Mas eu sou responsável pela minha reforma interna. E essa questão de que nós somos espíritos e que temos que nos preocupar com a nossa reforma interna, Chico Xavier deixou muito claro isso, né? Dizendo que aos outros dou o direito de serem como são, mas a mim dou o dever de ser melhor a cada dia. Ou seja, nós temos que nos preocupar com a nossa evolução, com o domínio das nossas más tendências. O meu irmão que está do meu lado, ele tem que percorrer o caminho dele, mas eu tenho que ser indulgente, eu tenho que aceitar o outro como ele é, sabendo que no seu dado momento ele também vai chegar lá, ele também vai evoluir. E no que eu puder eu vou ajudá-lo nessa caminhada. Então, aos outros dou o direito de serem como são, mas a mim o dever de ser melhor a cada dia. E ainda continuando nessa ideia de que nós somos espíritos, o padre Pierre de Chardin, um padre jesuíta francês, foi muito feliz na colocação dele quando ele disse, né, que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E isso é muito claro, né? Às vezes a gente se pega dizendo, o meu espírito está inquieto hoje, meu espírito está angustiado, como se o corpo físico fosse o principal e o espírito fosse um atributo desse corpo. Não, ao contrário, né? Eu sou o espírito e estou nesse momento usando este corpo físico. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Tanto que lá na questão 88 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante, uma vez que nós estamos aqui olhando o nosso corpo físico, né? Como é que é o espírito, afinal de contas? São questões comuns que todos nós já nos fizemos. E a espiritualidade responde: para vós, não. Para vós, não. Para nós, sim. Nós, espíritos, conseguimos entender a constituição física do espírito. Mas para vós, o espírito é, se quiseres, uma chama ou um clarão. Então, para nós entendermos o que é o espírito necessariamente, vamos entender como mostra na figura ali. O espírito é uma chama, um clarão. Mas eu mesmo já me perguntei isso, mas e como é então que o espírito está utilizando este corpo físico? Ele está aqui na cabeça, o espírito está no peito, como é que se dá a utilização do espírito no corpo físico? E aí Kardec segue perguntando também. Na questão 93, o espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está envolto numa substância qualquer? Como é, afinal de contas, este clarão, esta chama que é o espírito? E a espiritualidade nos responde que sim. O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Então é como está mostrando aqui. Esta substância vaporosa, aí sim, é o que se chama perispírito. E aqueles que forem continuar depois
a instrução na doutrina espírita, foram participando do estudo espírita lá no introdutório, depois no estudo sistemático da doutrina espírita, em algum momento vão estudar um pouquinho a respeito do perispírito, que é essa cobertura vaporosa do espírito, que ela tem, este sim, o perispírito, a mesma constituição física do nosso corpo físico. Ele na verdade é um molde para o nosso corpo físico, para falar assim mais claramente. E aí fica mais claro nós entendermos que o perispírito ele se liga então célula a célula com o nosso corpo físico, uma vez que ele é o molde do nosso corpo físico, né? Então assim é que está o espírito se liga ao nosso corpo. E aí, como a gente olha naquela figurinha ali, é como se fosse o espírito fosse uma nuvem, tivesse uma cobertura meio vaporosa. Apenas para a gente ter uma analogia com isso, né? Então, alguns conceitos já que nós podemos ver a respeito disso, é que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas, no entanto, sujeitos ao progresso e à evolução. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós fomos criados simples e ignorantes e estamos todos num processo de evolução até nos tornarmos espíritos perfeitos. E como progresso e evolução, a espiritualidade nos disse que entende-se o somatório dos acréscimos de qualidades morais e intelectuais obtidas pelo espírito em cada uma das suas encarnações. Ou seja, nós estamos encarnação após encarnação evoluindo moral e intelectualmente. Mas aqui cabe uma ressalva, né? Na questão da evolução moral e intelectual, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 6, o Evangelho já nos diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumuleis tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. O que é que nós temos que nos preocupar aqui na Terra? Não é com bens materiais, não é com conquistas do nosso mundo. Nós temos que nos preocupar com as nossas qualidades morais e intelectuais, que são elas que o Espírito vai levar para a eternidade. Nós somos espíritos eternos, né, imortais. Então são essas qualidades que nós temos que procurar, que buscar a nossa evolução moral e intelectual. Então, ao longo de sucessivas encarnações, os espíritos passam por provas e adquirem conhecimento. E, acertando ou errando nessas provas, percorrem o caminho rumo à perfeição. E aí, por que se todos nós somos criados simples e ignorantes, alguns acertam ou erram? Por que isso? Justamente por causa do nosso livre-arbítrio, né, que é a liberdade que nós temos. Com a liberdade que dispõem os espíritos para decidir como realizar as suas tarefas, as suas provas, como passar o dia a dia, eles podem escolher alternativas mais ou menos felizes, retardando ou não o seu progresso. Daí é que vem a ideia de que nós somos responsáveis pelo nosso sofrimento, ou nesta vida ou em encarnações passadas, mas nós somos responsáveis, somos os grandes responsáveis pela nossa evolução. Então, voltando lá no princípio, né? Todos seremos espíritos perfeitos, é inquietante por quê? Porque eu quero evoluir rapidamente, mas só depende de mim. E às vezes a gente se pega caindo sempre nos mesmos erros, né? E aí, lá na questão 121 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que então que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Pelo livre-arbítrio, né? Não têm eles o livre-arbítrio? Responde a espiritualidade. Deus não criou os espíritos maus, criou simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem ou para o mal. Aqueles que são mal, assim se tornaram por sua vontade. Ah, mas vão queimar no fogo do inferno? Agora a eternidade porque foram maus? Não, né? Quem for estudar depois o livro do Céu e Inferno, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, vai ver que não existe essa questão do fogo eterno, de queimar eternamente no fogo do inferno. Na verdade, mesmo aqueles que são maus, em algum dia serão espíritos perfeitos. Vão sofrer um pouco mais do que os outros em função das suas más escolhas, mas todos nós seremos espíritos perfeitos. Isso é muito consolador. Então, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. A doutrina espírita usa muito essa analogia aqui da figura de um anjo com as suas duas asas, né? Uma representando a moralidade e a outra do conhecimento,
Porque essas duas asas, essas duas características, essas duas habilidades, elas têm que evoluir juntas. O espírito tem que evoluir tanto em conhecimento quanto em moralidade. O anjo ou o pássaro não voa apenas com uma asa, não é mesmo? Ele precisa dessas duas bem desenvolvidas, fortalecidas, para que ele se torne perfeito, para que ele possa voar. Então, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. A espiritualidade diz que um decorre do outro, né? O progresso moral, ele vem do progresso intelectual. Isso já nos traz claro que primeiro vem a evolução intelectual. Pela própria necessidade do trabalho, das nossas atividades do dia a dia, nós, espíritos, já vamos progredindo intelectualmente em termos de conhecimento. E a partir deste conhecimento é que nós vamos trazendo o conhecimento do que é certo e o que é errado. Então, o progresso moral ele vem do progresso intelectual. E aí, Kardec continua questionando, né? Mas como o progresso intelectual leva ao progresso moral? Pelo conhecimento do que é o bem e o mal. Então, fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha então o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos nossos atos. Ou seja, na medida que nós estamos aprendendo e nos instruindo, e ao final da nossa exposição hoje nós vamos ver como é importante essa questão da instrução, na medida que nós vamos estudando, não só no nosso dia a dia, nas nossas atividades profissionais do dia a dia, mas também estudando a doutrina, estudando sobre a nossa religiosidade, nós vamos aprendendo o que é certo e o que é errado. E isso nos traz uma responsabilidade maior. A partir do momento que nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós acabamos nos forçando, nos motivando a mudar o nosso proceder, a então evoluirmos também moralmente. Por isso que a evolução moral, ela vem do conhecimento, vem da evolução intelectual. Mas aí tem uma outra questão, né? Como pode, então, se o progresso intelectual leva ao progresso moral, como ocorre serem muitas vezes os povos mais instruídos também os mais pervertidos? Como é que pode justamente aqueles que são alguns povos ou alguns indivíduos mais inteligentes, mais instruídos, utilizarem o conhecimento para o mal? Olha o que nos diz a espiritualidade. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo atingem o progresso completo, né? Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Ou seja, pode acontecer, e nós, nosso dia a dia, nós cansamos de ver esses exemplos, alguns indivíduos, alguns espíritos, né, alguns povos que são muito ricos em termos de conhecimento, mas usam aquele conhecimento para roubar, para serem desonestos, para a prática do mal, para buscar apenas benefícios próprios, sem pensar na coletividade, no bem-estar do meu irmão também. Mas, enfim, eles mesmos vai chegar o momento de que esses espíritos vão acordar para a necessidade de reverem as suas atitudes e também se tornarão espíritos perfeitos, certo? Uma coisa que eu já me cobrei demais está lá escrito na questão 192, né? Pode alguém, por um proceder impecável na sua vida atual, transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se um espírito puro, sem passar pelos degraus intermediários? Lembram da questão inicial lá, de que ao mesmo tempo que saber que todos nós seremos espíritos perfeitos é consolador, isso nos motiva a fazer a nossa reforma interna, ao mesmo tempo isso é inquietante, né? Porque eu quero evoluir, eu quero progredir. Então nós temos condição de progredir tudo que nós precisamos nesta encarnação, por melhor que seja o nosso proceder. A espiritualidade já nos acalma dizendo, não, calma lá, não é bem assim. Não dá para a gente ensinar para a criança o conceito que ela vai adquirir na universidade. Cada conhecimento a seu tempo, né? Então a espiritualidade nos diz que não, pois o que o homem julga como perfeito, longe está da perfeição. Mesmo aquilo que se nós num proceder perfeito ao longo dessa nossa existência, aquilo que nós consideramos perfeito ainda está longe da perfeição.
Há qualidades que são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isto não é a perfeição absoluta. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e moralidade. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante também no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adianta na sua vida atual, tanto menos longas e penosas serão as suas provas que se seguirem. Quer dizer, nós não vamos, nesta existência, conseguirmos galgar todos os degraus em direção à perfeição. Mas tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós evoluirmos em moralidade e em conhecimento, vai facilitar as nossas encarnações seguintes, vai facilitar as nossas provas seguintes. Então, nos motiva a nos melhorarmos. Vamos fazer a nossa reforma interna para que a nossa vida seja mais, a nossa encarnação, por assim dizer, seja mais feliz, seja com menos percalços. E aí, lá na questão 785, Kardec pergunta para a espiritualidade, né, qual é o maior obstáculo ao nosso progresso. E isso nós já vimos em várias palestras aí no Centro Espírita, é o orgulho e o egoísmo. Essas são as duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. É o que nós temos que combater com mais força. Mas notem que até a observação que a espiritualidade faz, que o progresso intelectual ele se dá naturalmente. As maiores dificuldades para a nossa evolução moral são o orgulho e o egoísmo. Porque o progresso, como nós já dissemos, né, o progresso intelectual se dá naturalmente pelo próprio exercício do trabalho. Em algum dia, então, apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer com que desapareçam os males que haja nela produzido? Ou seja, podemos ter esperança de um mundo perfeito, de um mundo melhor? Este nosso mundo? Sim. Olha que consolador isso. Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor, né? Quando nós evoluirmos, a humanidade evoluir tanto em moral quanto em conhecimento, a nossa sociedade será uma sociedade mais feliz, mais perfeita. Vamos então trabalhar para essa sociedade. E como é que eu trabalho para isso? Fazendo a minha reforma interna. Quando eu mudo o meu proceder, eu mudo o mundo à minha volta. Tá certo? Então cada um de nós tem que se preocupar em fazer a sua própria reforma interna para fazer com que este nosso mundo se transforme num mundo melhor, num mundo mais feliz. E aí entra a classificação dos mundos, né? Tudo que a doutrina espírita coloca, que a espiritualidade nos traz através das obras espíritas, como classificação, sequência, etc., é muito mais para o nosso entendimento. Então eles classificaram os mundos do universo em 5 categorias. Os mundos primitivos, onde prevalece o instinto e a lei do mais forte, e a Terra já foi um mundo primitivo na época das cavernas, né? Qual era a grande preocupação dos povos naquele momento, dos seres naquele momento? Era a subsistência, era a lei do mais forte, era apenas arrumar o alimento de cada dia. Mas esse nosso mundo, a Terra, foi evoluindo até se transformar num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Nós ainda vemos neste nosso planeta de provas e expiações assalto, violência, guerras, maldade de uma forma geral. Mas nós estamos percebendo que o mundo está progredindo, está melhorando para uma categoria de mundo em regeneração, onde o bem já prevalece sobre o mal. Mas ainda progredindo, o próximo nível são os mundos felizes e ditosos, onde o mal já não existe, a felicidade já é plena. E a última categoria dos mundos, os mundos celestes ou divinos, onde o bem reina soberano. Muito bem, e onde nós estamos nesse nosso proceder? A nossa Terra aqui, o nosso planeta Terra, onde nós estamos? Nós estamos aqui, né, em provas e expiações ainda. Mas nós já estamos experimentando um processo. O mundo está em transformação. Nós estamos já num processo de transformação, de mudança de categoria para um mundo em regeneração. Isso não é consolador? Você não quer continuar encarnando no seu processo de evolução? Você não quer continuar encarnando num mundo em regeneração como esse nosso? Claro que nós queremos. Eu quero continuar encarnando aqui nesse planeta, mas para isso eu preciso me reformar.
eu preciso mudar o meu proceder para ser merecedor de continuar encarnando neste planeta que está se transformando em um planeta em regeneração. Mas e se eu não conseguir? Vou queimar no fogo do inferno? Não, eu vou ser convidado a reencarnar em outros planetas, ainda na categoria de provas e expiações, até que eu esteja preparado para então voltar a encarnar aqui neste planeta. Então você que está nos assistindo, vamos fazer por nos melhorar para que nós sejamos merecedores de permanecer encarnando neste mundo. E temos que fazer por nós e fazer pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, para que aqueles espíritos que são os nossos espíritos afins, que nós amamos, enfim, como filhos de Deus, para que todos nós possamos encarnar e seguir evoluindo a nossa caminhada neste planeta em regeneração. Isso nós observamos que o nosso planeta, aquilo que era o mal que se fazia, que era aceito como normal num passado recente, por exemplo, o enforcamento, antigamente, né, roubava um cavalo, era enforcado. Quantas vezes na Idade Média nós vimos as pessoas sendo queimadas em fogueira? Hoje não se aceita mais esse tipo de proceder. Por quê? Sinal de que nosso planeta está em evolução, está melhorando. Nós estamos fazendo um bom trabalho. Temos ainda um grande desafio pela frente, é verdade. Mas nós estamos fazendo um bom trabalho. Isso é uma mensagem de consolo, de esperança para dias melhores. Só depende do nosso proceder. Então, se nós pudéssemos colocar a moralidade e o conhecimento num gráfico, aí nós veríamos, né, que num lado aqui estaria a moralidade, do outro conhecimento, na parte vermelha a moralidade menos evolução moral, na verde mais evolução moral. Nessa parte aqui menos conhecimento, na parte verde mais conhecimento. E essa combinação dessas duas características nos mostram 4 possibilidades, né? Aqueles que estão aqui nessa linha, eles estão com menos evolução moral, na linha superior com mais evolução moral. Nessa coluna com menos conhecimento, nessa coluna com mais conhecimento. Então aqueles espíritos que estiverem aqui, né, eles têm uma baixa evolução moral e um baixo conhecimento. Eles estão ainda no início da sua caminhada. Uma outra possibilidade é aqueles que têm uma baixa evolução moral, mas já um alto conhecimento. São aqueles que nós vimos há pouco, que evoluíram muito em termos de conhecimento, mas ainda estão utilizando esse conhecimento para a prática do mal, para obter vantagens pessoais apenas por questões materiais. Não é muito comum, dado que a evolução moral vem da evolução intelectual, mas também nós percebemos e conhecemos, às vezes, espíritos que são muito evoluídos moralmente, na prática da caridade, na prática do bem, mas ainda não são tão evoluídos em termos de conhecimento. Estes também, apesar de já evoluídos moralmente, terão que evoluir também intelectualmente para se tornarem espíritos perfeitos, que é, por final de contas, o nosso objetivo. Certo? Então, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e num processo de evolução moral e intelectual, nós vamos galgando essa nossa caminhada até nos tornarmos espíritos perfeitos. E aí Kardec pergunta então para a espiritualidade, né? O espírito pode degenerar, uma vez que nós vamos progredindo em moral e intelectualidade? Nós podemos degenerar? Felizmente não. Essa é uma outra mensagem também muito consoladora. É que nem andar de bicicleta. Se aprender a andar de bicicleta, você não volta mais, não desaprende mais. Pode passar anos, você não desaprende mais. Na medida em que avançam, os espíritos compreendem o que o distanciava da perfeição e não erra mais naquele mesmo erro. Quando o espírito termina uma prova, ele fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. E este conhecimento, esta evolução intelectual e moral, ele leva para a eternidade, para as suas próximas encarnações. Ele pode até permanecer estacionário, em função do seu livre-arbítrio, dos seus erros, ainda da persistência nos seus vícios. Ele pode permanecer estacionário por encarnações seguidas, mas em algum momento ele vai acordar e ele vai continuar a sua caminhada, mas ele não degenera, ele não retrograda, certo? Lá na questão 96, Kardec pergunta ainda, são os espíritos iguais ou há entre eles alguma hierarquia?
Mais uma vez, né, a espiritualidade nos diz, olha, meramente para que a gente possa fazer uma classificação para que fique mais claro. Mas os espíritos são diferentes, são de diferentes ordens, conforme a perfeição que tenham alcançado. De terceira ordem, os espíritos imperfeitos, segunda ordem, os espíritos bons, primeira ordem, os espíritos puros. Obviamente, né, onde é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui na terceira ordem, nós estamos no início da nossa caminhada ainda, como espíritos imperfeitos. E o que é que classifica, então, os espíritos perfeitos? O que é que diferencia de uma ou de outra ordem? É a predominância da matéria sobre o espírito. É isso que faz com que ele seja de primeira, segunda ou terceira ordem. Os espíritos imperfeitos de terceira ordem, ainda o conceito da matéria está muito impregnado no nosso dia a dia. É aquele velho conceito que nós sabemos, que nós já vemos no nosso dia a dia, né? A pessoa que se preocupa muito com o ter e menos com o ser. Então, eu devo, na minha caminhada de evolução, me preocupar muito mais com as minhas características morais e intelectuais do que com o ter necessariamente. Mas existe uma gama de variedade aqui de espíritos que estão nesse grupo de terceira ordem. Os espíritos aqui na terceira ordem cultivam a ignorância, o orgulho, o egoísmo e outras más paixões. Têm uma intuição de Deus, mas não o compreendem. Tanto que Kardec pergunta lá na primeira pergunta no Livro dos Espíritos, o que é Deus? E a espiritualidade responde, né, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas ainda assim nós não temos uma clareza, o que é Deus? É uma pessoa? É aquele velhinho que a gente aprende lá desde que era criança? Como é que é? E Kardec continua perguntando, tá, mas quais são os atributos da divindade? Como é que é Deus? E a espiritualidade vai respondendo até que chega lá na questão 14, eles dizem, não, para um pouquinho. Deus existe, não o podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isto não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o impenetrável. Não adianta nós querermos ficar buscando uma explicação do que é Deus claramente, porque nós temos tantas coisas para vencer, tantas paixões, tantos vícios a vencer no nosso proceder, que não adianta. Deus existe, é o Criador de todas as coisas, tudo aquilo que nós não sabemos de onde vem tem que ter uma causa, né? E esta causa primeira é Deus. Então, os espíritos imperfeitos têm ainda uma intuição do que seja Deus, mas não conseguem compreendê-lo na sua totalidade. Nem todos são essencialmente maus. Nós mesmos, entre nós, uns são mais maus do que outros, mas muitos de nós já conseguimos dominar o orgulho, dominar o egoísmo, outros nem tanto. Em alguns apenas mais leviandade, inconsequência, malícia do que puramente maldade. Uns não fazem nem o bem nem o mal, o que não deixa de ser também errado. Eu devo procurar fazer o bem acima de todas as minhas forças. E podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, como nós já vimos, né? Dentre todas essas variações, então, existem algumas classes de espíritos, né? Alguns ainda colocam, né, 10ª ordem, os impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Infelizmente, nós não temos tempo para poder especificar cada um deles. Mas nós estamos aqui, né, no meio dos espíritos imperfeitos de terceira ordem, estamos ainda lidando com as nossas imperfeições. Quando nós conseguirmos progredir e já tivermos uma predominância maior do espírito, do ser, sobre o ter da matéria, então nós vamos estar classificados já como bons espíritos, que têm como características, como qualidades, suas qualidades e poderes para fazer o bem depende do seu grau de adiantamento. Eles querem o bem com todas as suas forças, mas uns são mais avançados em ciência, outros mais em sabedoria e outros mais em bondade. Os mais adiantados aliam o saber às suas qualidades morais. Compreendem Deus, já evoluíram, né, dessa nossa falta de compreensão, mas já conseguem compreender Deus e o infinito e gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fizeram e pelo mal que impedem, porque, olha só, desejam o bem fortemente. Não experimentam mais ódio, rancor, inveja, ciúme e fazem o bem pelo bem,
que no final das contas é o que nós deveríamos buscar, né? Fazer o bem acima de todas as nossas forças. E aqui também as classes então dos espíritos de segunda ordem, que são os benevolentes, de ciência, de sabedoria, e os espíritos superiores. E quando nós tivermos então galgado todas essas categorias, nós nos tornaremos espíritos puros, espíritos perfeitos, que não sofrem mais nenhuma influência da matéria. São então espíritos superiores intelectual e moralmente em relação a todos os espíritos das ordens anteriores, não têm que sofrer mais provas nem expiações e não estão mais sujeitos à encarnação. Gozam de inalterável felicidade e realizam a vida eterna no seio de Deus. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Então Jesus, que era um espírito puro, veio com a missão de nos orientar no caminho também da perfeição. Então, se nós pudéssemos, naquele nosso gráfico, posicionar os espíritos, nós veríamos que os espíritos imperfeitos estão aqui mais próximo da baixa evolução moral e conhecimento, e depois vamos crescendo, de tal forma que os espíritos, então, criados simples e ignorantes, e a partir, então, da nossa caminhada evolutiva, nós vamos subindo degrau por degrau, não necessariamente nessa mesma ordem, até nos tornarmos puros, levianos, pseudo-sábios, batedores e perturbadores, neutros, benevolentes, de ciência, de sabedoria, espíritos superiores, até nos tornarmos, então, espíritos puros. Temos uma longa caminhada pela frente. E nós mas, enfim, cada dia, cada melhoramento, cada vício que eu consigo dominar é um degrau a mais que eu subo nessa minha caminhada evolutiva. Nós já estamos, então, nos aproximando do final da nossa exposição. Eu gostaria de lembrar 2 ensinamentos deixados pelo Espírito de Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, que nos diz o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Olha a importância, apenas 2 ensinamentos. 1, amai-vos. 2, instruí-vos. O quanto é importante nós nos instruirmos. Então eu gostaria de deixar 2 sugestões. A primeira é essa, para que nós busquemos a nossa instrução, a nossa evolução intelectual. Porque a partir da nossa evolução intelectual, nós vamos também evoluir moralmente e nós vamos progredir na nossa caminhada, que é o que nós estamos aqui fazendo. Estamos encarnados nesse planeta de provas e expiações, que está se transformando num planeta em regeneração. Para quê? Para que possamos evoluir moral e intelectualmente até nos tornarmos espíritos perfeitos e imortais que somos. Só que para isso não basta nós alimentarmos o nosso corpo físico. É preciso também alimentarmos o espírito. Aí é que vem a necessidade da instrução. O Espírito de Verdade já nos disse: instruí-vos. Então é importante que nós façamos também a nossa instrução normal do dia a dia, que pela própria força do trabalho necessário do dia a dia para o nosso progresso, já nos dá um pouco de conhecimento. Mas nós temos que ter a força de vontade de buscar também a instrução espiritual. E a instrução espiritual vem do estudo da doutrina. Então, nós ainda não estamos podendo, agora em função da pandemia, nos reunirmos presencialmente, mas isso vai passar, e aí nós vamos poder novamente voltar a nos encontrarmos pessoalmente. E eu convido a todos, aqueles que não fizeram ainda o curso introdutório conosco, ele ocorre sempre nas terças-feiras às 14 e na quinta-feira às 14 horas, e nas quartas às 8 horas e sábado às 16. Mas, enfim, mesmo depois ainda do curso introdutório, ainda tem o estudo sistemático da doutrina espírita e etc., mas ainda temos ali o Livro dos Espíritos, que é importantíssimo, é a primeira obra básica da doutrina espírita. Depois nós podemos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, para fazermos a leitura do Evangelho no lar, uma outra prática muito importante para fortalecermos o nosso espírito. Lermos também o Céu e o Inferno. Particularmente, eu estou fazendo esse estudo aí do livro Céu e Inferno na Casa Espírita presentemente. Temos também o livro dos Médiuns e depois a Gênese. Esses, na verdade, esse é o dito Pentateuco da doutrina espírita, são as obras básicas. Mas existem milhares de livros na doutrina espírita. Na biblioteca lá da Casa Espírita existem centenas de obras que podemos consultar.
E é necessário que nós tenhamos a nossa força de vontade de buscar a instrução. Porque, buscando o conhecimento, como nós vimos anteriormente, este conhecimento vai trazer também a evolução, o desejo da evolução moral. E a segunda sugestão que eu deixo para todos vocês é aquela máxima que está escrito lá talvez a mais conhecida das 147 máximas inscritas lá no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, atribuída aqui a Tales de Mileto, né? Conhece-te a ti mesmo. Se eu quero evoluir moralmente, intelectualmente, eu preciso fazer a minha reforma interna. E como é que eu faço isso? Eu preciso conhecer quais são os meus vícios, quais são as minhas más tendências. Então, para isso, eu tenho que observar, tanto é que Jesus já disse, né, vigiai e orai. Eu tenho que observar o meu proceder para saber onde eu tenho que melhorar. E aí fazer uso de todo o conhecimento que a doutrina nos traz para que a gente possa progredir mais rapidamente nessa nossa caminhada de evolução rumo à perfeição. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar para vocês. E sugerir, então, que a gente saia. Vamos arregaçar as mangas e, assim como o apóstolo Paulo sugeriu na nossa leitura inicial lá para o Zaqueu, saia, vamos arregaçar a manga, vamos anunciar a boa nova. Que boa nova é essa? A boa nova é a notícia da doutrina espírita que nos mostra a possibilidade de um mundo feliz, a possibilidade, a realidade que todos nós seremos espíritos perfeitos, que nós estamos aqui num proceder, num mundo de provas e expiações para vencer as nossas más tendências, os nossos vícios, e dependendo do nosso esforço, nós vamos nos tornar espíritos perfeitos. Então vamos anunciar essa mensagem de esperança de que todo mal, todas as dificuldades, todas as provas que nós passamos no nosso dia a dia são ferramentas que nós recebemos para poder mudar o nosso proceder em direção à perfeição. Tá certo? Eu gostaria então, voltando aqui, antes de fazer o encerramento, na verdade, gostaria de convidá-los deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha tela, só para que eu possa ler melhor. Convidá-los ainda na palestra aí de segunda-feira, às 18h15, que nós teremos uma palestra aqui na Casa Espírita, também virtualmente. Casar, tarefa de todo dia, com a Elaine, eu não consegui ver aqui, com a Elaine Raimundo. Casar, tarefa de todo dia, às 18h15, e às 20 horas, Missão dos Espíritas com o Sidney Lourenço, que é o irmão lá da Casa de Florianópolis. Então fica o convite para que vocês continuem conosco aí participem dessas palestras na segunda-feira, e convido então agora nós nos concentrarmos, fecharmos os olhos, elevarmos também o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a espiritualidade superior, que com certeza nos amparou nesse momento, nessa nossa discussão, nesse nosso estudo. Agradecer pela intuição de todo dia, pedir que nosso anjo da guarda permaneça conosco, nos intuindo nessa difícil tarefa de dominar os nossos vícios, as nossas más tendências, e pedir que Jesus esteja sempre conosco, nos amparando, nos intuindo no nosso dia a dia, para que a gente possa, com força de vontade, superar as nossas más tendências e conseguirmos subir cada dia um degrau a mais rumo à perfeição. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos encerrar a nossa exposição de hoje, pedindo a Jesus que permaneça com cada um de nós, que a paz de Cristo esteja nas famílias, nas casas de todos vocês. Um forte abraço.